Boa tarde, pessoal. É, Hoje eu quero estar apresentando para vocês o vereador, né, Rafael Daí, porque ele vai estar fazendo uma apresentação para vocês sobre, de início, a formação realmente acadêmica dele e como que surgiu realmente a ideia de se tornar vereador, né, do município de Mairinque. Boa tarde, Janaína. É um prazer estar conversando com você aqui nesse bate-papo e falando primeiro da minha formação e da onde surgiu essa vontade de ingressar na política. Eu sou formado em pneumática, hidráulica, manutenção de usinagem, mecânica de usinagem, onde ingressei, né, logo que jovem, na Ferplast, na Lancer, e dentro desta atividade eu trabalhava de 0 horas, né? E durante o dia, enquanto eu descansava e depois do período da tarde, eu morava na Hípica, né, onde meu pai tinha ali as suas atividades, e eu despertei a vontade de realizar eventos. E foi aonde eu desenvolvi e criei a minha empresa de eventos chamada Rafael da Hípica Eventos, onde nós realizamos aqui grandes eventos, tanto em Mairinque, Biúna, São Roque, e isso tem sido fortalecido até os dias de hoje, tendo em vista que foi necessário, né, parar, suspender um pouco as atividades relacionadas ao evento, agora no momento de pandemia. Então, as casas de show, os eventos, por ter aí aglomerações de pessoas, foi prejudicado, infelizmente, neste momento. E da onde surgiu a vontade de ingressar na política? Surgiu com 15 anos de idade, onde eu presenciava o meu avô, seu Beja, fazer política de fato para a população que necessitava. Então ele sempre olhou os mais humildes, os mais necessitados, ele trabalhou com muito amor e carinho para ajudar e levar o desenvolvimento para o bairro da Vila Barreto, Vila Granada, Manjolinho. Então eu vi e presenciei, né, que há possibilidade de fazer política com seriedade, com honestidade, e despertou em mim essa paixão. De fato, mostrar que dá para ser feito uma política séria, uma política para o povo, do povo, e desde então eu venho me aprimorando para conseguir de fato cumprir esta missão. Sim, entendi. E com relação toda essa questão que o município, né, de Meirim, que infelizmente vem sofrendo, né, com relação a essa questão da falta de manutenção, né, no caso do horto, essa questão, o que que o vereador ele pode fazer realmente para tentar, pelo menos dar um parecer realmente à população com relação à situação do horto e tentar resolver pelo menos um pouco esse problema, né? Na verdade, Janaína, os problemas de Mairink são muito sérios, né, tanto no campo econômico, né, a falta de incentivo para a vinda de indústrias sérias que permaneçam no município, que melhorem a arrecadação da cidade, consequentemente que gerem emprego. E também na área cultural e turística. Nós temos aqui o Horto abandonado, nós temos aqui dezenas de obras abandonadas, como o abandono de um patrimônio histórico que é a estação ferroviária, o Horto Florestal, obras, como eu citei, a, do, da rodoviária que está lá parada, milhões injetados ali, não houve retorno para a nossa cidade. Casas na Secap, alguns milhões de reais investidos e também a população que espera até hoje, esta casa não foi contemplada. Então, os problemas de Mairinque são muito sérios. Mas falando do Horto, no Horto veio um recurso, né, no ano de 2015, se eu não me engano, do FID, 3 milhões de reais para uma revitalização no Horto. E os vereadores da época, eu não era vereador ainda, estava sim me preparando, né, acompanhando as discussões, os debates, vieram a rejeitar este recurso para a cidade. Então, veja bem, Mairink tinha a oportunidade de se estruturar, de estruturar e cuidar de um patrimônio histórico, de potencializar o turismo em nossa cidade, porque imagine 3 milhões de reais investido no Horto Florestal, né, revitalizando toda aquela área. O pulmão da cidade está ali. Mairim que só existe porque existiu a estação ferroviária,
e o horto era plantado ali, os eucaliptos, para colocar na Maria Fumaça e assim poder funcionar. Então, olha a importância do horto. O casarão, o museu e toda aquela riqueza ambiental que existe no horto. Nós poderíamos ter um local hoje adequado, como já foi um dia, para as pessoas irem, fazerem eventos, passearem, levarem seus amigos, até mesmo um animalzinho de estimação. E hoje, infelizmente, encontra-se num estado deplorável. Isso é o reflexo da má gestão, Janaína. Isso é o reflexo de pessoas não comprometidas com a política, de pessoas não comprometidas com a causa pública, que votam apenas por motim político, rejeitaram por politicagem, e muitos ainda continuam no poder, fazendo as mesmas práticas, votando por politicagem e não para ajudar a população, Janaína. Sim, acredito que continuando também nessa questão realmente do meio ambiente, quais são as medidas, né, que o município realmente de Mairinque tem feito com relação a essa questão da preservação, né, ambiental, né, na região, né, do município? A modéstia à parte eu venho acompanhando, nós temos aqui a represa de Tupararanga, né, sendo invadida, né, loteamentos irregulares. Nós temos novamente o abandono do horto florestal, que é um grande patrimônio também ambiental em nosso município. Então, essa gestão, de fato, abandonou o município, consequentemente, a preservação ambiental. Isso é notório, não é apenas uma crítica vazia, isso nós podemos acompanhar diariamente. Imagine bem, loteamentos irregulares na margem da represa Itupararanga. Então, é inadmissível. Imagine bem o abandono do horto florestal. Nós temos ali uma riqueza, né, ambiental. Nós temos áreas maravilhosas na região de Dona Catarina, Mato Dentro. Nós temos ali cachoeirinhas que estão sendo perdidas também pelo aumento de loteamentos irregulares. Então, Mairinque tem tudo para crescer, Mairinque tem tudo para se desenvolver, mas tudo isso passa por uma gestão séria, Janaína. Infelizmente, nós não estamos vendo isso hoje. Sim, e o que realmente, né, os deputados, né, com relação, eles têm a questão do deputado estadual e federal, realmente, o que eles podem ajudar, no caso também a questão dos vereadores e do próprio prefeito, o que pode ser feito com relação às questões municipais, assim, qual é a associação realmente que a questão dos deputados, né, indo também para outras autoridades políticas, né, qual é a relação que eles têm com os municípios? É muito boa, Janaína, é muito boa. Nós estamos acompanhando. Antes de iniciar essa live, você acho que ouviu uma conversa minha com Brasília. Eu estava conversando com a assessoria do deputado federal Baleia Rossi, onde o mesmo, junto com o deputado estadual Jorge Caruso, a meu pedido, encaminharam para Mairinque próximo a R$ 1.200.000. Também o deputado federal Herculano Passos. Recursos esses onde nós priorizamos sempre a saúde. Tanto verba para custeio, como verbas para equipamentos. Então, R$ 1.200.000, o nosso mandato, o meu mandato, através desses deputados, trouxeram para Mairinque. Agora, novamente, a gente esbarra na gestão, né? Quem faz a gestão desse dinheiro? Quem aplica ele corretamente na pasta da saúde? Chama-se executivo. Então, esse é o maior problema hoje de nossa cidade. Trouxemos muito recurso, como outros vereadores também trazem, mas mal gerido tornam-se migalhas, infelizmente. Eu acabei de falar aqui, eu posso até tornar público, eu estou fazendo um levantamento, Janaína, de quanto o município já recebeu de teto MAC, que é custeio para média e baixa complexidade. Não tem nossa cidade, mas este é o incremento, tá? A nossa referência é São Roque. E também teto PAB. Sabe quanto o Mairinque recebeu em 2019 de recurso a mais do que já está previsto para a saúde? 3,5 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Nós poderíamos
reconstruir um hospital e manter esse hospital. Então é muito importante ter recurso. Imagine esse recurso hoje, 3,5 milhões aplicado no prédio, antigo prédio da BHM, hoje prédio do município, o antigo hospital, né, para fazer uma revitalização naquele prédio. Iniciar ali alguns trabalhos, seja de pequena complexidade. Então, caminhos tem, basta ter seriedade com o recurso público, Janaína. Assim, uma outra pergunta é se o prédio realmente, né, do hospital, ele realmente foi fornecido realmente, né, para a prefeitura ou não. Se Sim, realmente foi? sim, sim. Até no dia de amanhã, terça-feira, dia 16, às 19 horas, até convido você para acompanhar e assistir, Janaína, nós teremos uma live com a presidente do Conselho Deliberativo da BHM, Beneficência Hospitalar Mairinquense, que é a senhora Rosalda, onde ela estará explanando como foi esse processo, né? O que ocasionou este mandato de segurança pedindo a retomada do prédio, na verdade, a posse por parte da prefeitura, se a prefeitura tem alguma dívida com a BHM, se tem quanto. Então é muito importante acompanharmos, porque sim, o prédio veio, né, está agora em posse do município, foi encaminhado o processo para a juíza da comarca de Mairinque, onde ela estará deferindo essa decisão. Mas sim, o prédio é do município. Sim, entendi. Uma outra questão que eu acho que é bastante relevante também para o município é o que é referente realmente à educação, né? A parte das escolas e creches municipais, né? Realmente. E, assim, na creche onde eu trabalho, existe a questão de terem poucos professores, né? E qual seria realmente, né, a resolução disso para que as crianças possam ser atendidas por mais professores? Porque um professor só, muitas vezes, você percebe que ele não tem exatamente o atendimento adequado, né? A creche muitas Sim, vezes fica com uma professora. Existem mais profissionais formados, só que muitas vezes eles não estão, eles são concursados como em outra função, então eles não estão trabalhando lá exatamente como professores, que inclusive é o meu caso. Eu sou formada em pedagogia, mas eu não sou concursada como professora. Eu trabalho como auxiliar de creche. entendi. E, e Então, tem essa pode concluir. questão. Pode concluir, Como Janaína. que resolveria essa questão da quantidade de professores atendendo ali as crianças em creches, principalmente, que eu acho que a educação infantil fica muito, digamos assim, excluída, né, do resto das outras áreas, assim, realmente da educação, né, o ensino fundamental. Sim, sim. Eu vejo que você só se constrói uma sociedade ou se reconstrói, né, principalmente agora pós-pandemia, através da educação. E quem aplica a educação são os profissionais da educação, servidores ou até mesmo contratados, mas que precisam ser melhor valorizados, né? Isso é óbvio. Nós sabemos, Janaína, que Mairink receberá. Nós sabemos que o orçamento de Mairink para a pasta da educação para 2021 está em 80 milhões de reais. Então há recursos, há caminhos. O que precisa é ter uma gestão séria, onde priorize, primeiro, no meu ponto de vista, o servidor. Em segundo ponto, esses contratados que hoje estão trabalhando também precisam ser valorizados, porque já entendem os procedimentos. E se for necessário, no meu ponto de vista, é necessário contratar mais profissionais, que se faça através de processo seletivo, né? Sem motim político, sem inchar ainda mais a máquina através dos cargos de comissão, mas pode ser feito através de processo administrativo para que nós possamos, processo seletivo, para que nós possamos preencher os quadros vagos no âmbito da educação. Nós podemos acompanhar também, Janaína, escolas que hoje têm alunos especiais que necessitam de um cuidador em sala,
esses alunos não estão indo para a escola porque não há cuidador. A prefeitura não contratou. Nós estamos vendo escolas da cidade que estão trabalhando sem o gestor da escola. A prefeitura também não contratou. Nós estamos vendo os servidores, né, do quadro, tanto da educação como de outras pastas da cidade, sendo prejudicados pela falta de gestão, tendo em vista a aprovação do projeto 1/2020, que parou, cancelou, tirou a tabela de evolução salarial do servidor. Então, o servidor público de nossa cidade, principalmente o da pasta da educação, ele tem o salário mais baixo da região. E essa tabela de evolução salarial era onde dava ali um pouco de ânimo, né, um gás para esse servidor, e foi tirado de maneira arbitrária. Então, eu enxergo que uma possível próxima gestão, Janaína, essa lei originada deste projeto 1/2020 tem que ser revogada. A tabela de evolução salarial, ela tem que voltar para beneficiar o servidor. O servidor carrega a prefeitura na costa. Você mesmo vai continuar enquanto profissional, enquanto servidora, e vai passar esse prefeito, como vai passar o próximo, e você vai continuar. Então, sim, políticos passam, vereadores, prefeitos, secretários, diretores, os servidores ficam e precisam ser melhor valorizados. Eu entendo que no âmbito da educação, na pasta da educação, isso é ainda mais sério e necessário. E qual seria exatamente, né, a função, né, no meio de tudo isso, a função do vereador, né? Cobrar, fiscalizar, propor soluções. Veja bem, falando do servidor, que é o seu caso, eu vou colocar aqui, e também do servidor que hoje trabalha para a IBC, trabalha para a Cisne, que é um contratado, né? Mas está exercendo o cargo de servidor na cidade, tá trabalhando para o poder público. Eu mesmo propus, enquanto vereador, algumas medidas a serem adotadas pelo prefeito. Nós fazemos o papel que é trazer recursos, como já te falei, fazemos o papel de fiscalizar, requerimentos, indicações, audiências públicas, quando é necessário, comissões de inquérito, como fizemos para averiguar a responsabilidade da recuperação da estrada Governador Mário Covas, que está caindo, né? A responsabilidade da implantação da alça de acesso para a Zona Leste, que o povo está lá hoje, está isolado, 40% da população está lá, tem que ir até São Roque para acessar o bairro. E neste caso, nós propomos soluções também no caso dos servidores, né? Então, nós propomos ao Executivo, 3 vezes já, através de moção de apelo, que o mesmo tomasse algumas medidas para fazer o quê? Contingenciar a despesa, enxugar a máquina. Contratos não essenciais, Janaína, como serviço de roçada, que a Prefeitura tem um departamento para fazer, está fazendo, tem uma empresa, Sergi Engenharia, que recebe quase R$1 milhão por ano para fazer esse papel. Então, cadê esta empresa trabalhando? Cancela-se o contrato e valoriza-se o servidor. Também temos outros contratos, Janaína, como poda de árvores, R$5.000 por árvore. Contratos de aquisição de copinho descartável, folha de papel toalha, que chega aí a R$400.000 num contrato, R$300.000 o outro. Então, nós propomos ao mesmo que enxugasse a máquina, contratos não essenciais, que contingenciasse a despesa com a folha de pagamento dos cargos comissionados, que hoje está estourada, e viesse a valorizar o servidor. E não viesse a ser necessário tirar a tabela de evolução salarial. Que não viesse a ser necessário o parcelamento do pagamento do servidor pela falta de gestão. Então, tudo isso nós propomos. Agora, eu entendo, Janaína, e depois também é importante falar da pandemia, deste momento que estamos vivendo, a importância do vereador, da Câmara, das comissões da Câmara, para ajudar o município neste momento. O que eu vejo é que nós não temos unidade, nós não temos a maioria preocupadas e intencionadas a defender o servidor e defender a população. Eu vejo muitos ali que seguem a orientação do prefeito. E nem sempre o que o prefeito fala é importante para o servidor e é importante para a população. Então, algumas decisões estão sendo tomadas e essas decisões, infelizmente, não estão ajudando o município, não estão ajudando a população, muito menos os servidores.
exemplo é o que eu acabei de dizer aqui. Sim, entendi. E com relação a toda essa questão que foi dita também com relação a algumas ruas também que estão sem pavimentação, sem o asfalto realmente numa situação bem complicada, esburacada. Tem uma rua chamada Norberto Silva César, que já faz bastante tempo que está realmente para ser feita uma pavimentação nela, e é uma situação bastante complicada, já está com bastante buraco, quando chove também acumula água, isso é situação bastante complicada. O que o vereador poderia fazer, né, no meio disso? O que nós já fizemos, Janaína, requerimentos, indicações, cobranças, foi aprovado um recurso, verba parlamentar de deputados, para pavimentar a rua Norberto da Silva César. E segundo informações, faltou uma drenagem, sistema de drenagem nesta rua. E foi aprovado mais um recurso na Câmara para fazer esse sistema de drenagem. R$ 170 mil, se eu não me engano. E até a presente data nada aconteceu. Nós temos lá amigos como Gilberto, nós temos pessoas queridas naquela rua que nós estamos cobrando, indo para cima do executivo, cobrando uma resposta rápida e não tendo essa resposta. Esse é o maior problema. Nós, enquanto vereadores, temos o dever de fiscalizar, de cobrar. E é o que nós fazemos. Vamos para cima do executivo buscando a solução. Infelizmente, depende dele, do prefeito, para de fato conseguir implementar a obra de pavimentação, a obra de construção do sistema de drenagem. Parece que rolou um barulhinho. Para que a gente possa dar uma resposta a essa população da rua Norberto da Silva César. Então, esse trabalho nós estamos fazendo. Agora, estou falando do trabalho de um vereador. Imagine todos os 13 vereadores cobrando o executivo. Imagine a comissão de obras e serviços públicos da Câmara fazendo o seu papel, que é fiscalizar, que é convocar a empresa que ganhou a licitação, que é convocar o secretário de obras, até mesmo o prefeito. A comissão tem esse poder. Ele fala, olha, por que não saiu a obra ainda? Tudo isso nós já pedimos, Janaína. Mas, infelizmente, sozinho, a gente não consegue trazer melhoras significativas. Mas caminhos tem, meios tem. Só precisa ter uma gestão séria, tanto no legislativo como no executivo. Ou seja, tanto para os vereadores como para o prefeito também, Janaína. Com relação ao fundo eleitoral, o senhor acredita que realmente seja algo, um gasto, né, realmente necessário, ou acredita que pode ser realizado de uma outra forma? Sou contra o uso de dinheiro público para financiar a campanha eleitoral. Eu acho que, poxa, nós vivemos um momento tão difícil, um momento de pandemia. Aqui em Mairim, que eu apresentei uma medida na Câmara, não sei se você ficou sabendo, onde eu propus aos vereadores, ao prefeito, que abrisse mão de parte do seu pagamento para investir na pandemia. Que seja um valor baixo, né, que esta economia ocasionaria, mas nós temos que dar o exemplo. Esta foi a minha proposta. Olha, reduz 20% do salário do prefeito, vereadores e cargos comissionados, ou até mais, e vamos investir no combate à pandemia. Vamos investir na saúde da nossa cidade. Infelizmente, não foi aceito, não tivemos maioria, mas propomos. Então, eu entendo que nós temos que dar o exemplo. Eu acho um absurdo bilhões de reais de recurso público que daria para construir hospitais, que daria para construir creches, que daria para ajudar os municípios ser direcionado para a campanha política. Infelizmente, nós vemos hoje que 90% da classe, né, não defende a população. Então, nós vamos financiar para que os mesmos lá estejam. Eu não concordo com isso, não apoio e não farei uso de dinheiro público na minha pré-campanha a prefeito em Mairim. Sim, entendi. E com relação
exatamente as funções realmente do prefeito, né? Sim. Quais seriam exatamente as funções do prefeito? Janaína, a Câmara ela prevê e promove e vota as leis, as mais importantes, que são a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, Plano Plurianual. E o que o Executivo faz? Ele executa as Uhum. leis. Então, seja em termos de fiscalização, aprovação de um loteamento, seja para vetar ou não qualquer lei do município. Então, o executivo ele tem o poder de executar tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Seja para cobrar a uma empresa que faça a obra com a máxima urgência, seja para valorizar o servidor. Né? Eu, enquanto pré-candidato a prefeito, eu tenho vontade de fazer o quê? Por exemplo, para os servidores, de revogar a lei originada pelo PL 1/2020. Eu preciso Sim. valorizar o servidor e voltar à tabela de evolução salarial. O prefeito tem o poder, de fato, para abrir incentivos para a vinda de indústrias, fomentar o turismo em nossa cidade, potencializar as ONGs que fazem um trabalho bonito na cidade de Mairink, como a SRM através da cultura, a MPF através da educação patrimonial, restauro da estação, o Instituto Granada, lá na Vila Granada, que faz um trabalho maravilhoso em assistência às famílias carentes de nossa cidade. Então, o prefeito ele tem a obrigação de gerir com responsabilidade, ainda, o recurso público para chegar nos pontos mais críticos: educação, saúde, pessoas em estado de vulnerabilidade social e mais do que isso, o prefeito tem a obrigação de planejar o crescimento da cidade para os próximos 10, 20 anos. Não se dá mais para prefeitos assumirem a prefeituras, ficarem discutindo política e não discutindo o futuro. Não se dá mais para apenas apagar incêndio. Se isso continuar acontecendo, nós nunca teremos o progresso da cidade. Mairink vai continuar sendo uma cidade dormitório, sem identidade, sem empresas para gerar emprego e renda para a cidade, sem valorização dos profissionais, vocês servidores, uma cidade onde nada acontece e desenvolve. Então, o prefeito tem a obrigação de fazer o recurso chegar nas repartições mais necessitadas, nas famílias carentes e mais do que isso, ser um visionário, projetar Mairink para as próximas décadas, preparar a cidade para quando nós tivermos 100 mil habitantes. Nós temos que preparar Mairink para isso. E é isso que eu espero que aconteça através de uma gestão séria de um prefeito. Sim, com relação à questão da pandemia, né, os profissionais da saúde e a população, né, está tendo acesso aos testes rápidos sobre a questão do Covid, né, 19. Como que ficou esclarecida essa situação, né, dos testes para a Covid? Então, os testes que nós temos foi recebido pelo governo. Mairink não comprou, não adquiriu nenhum teste, né? Então, testou primeiro os funcionários que estão na linha de frente e agora vão abrir uma segunda remessa para testar as pessoas em estado crítico, não da doença. Deixa eu refazer essa fala para não causar aqui nenhum equívoco. Testar as pessoas do quadro de risco, para saber se estão ou não. Mas o que eu vejo, Janaína? Faltou gestão, está faltando até hoje. Nós já estamos há quase 90 dias de pandemia em Mairink. Nós não tivemos nenhuma ação concreta por parte do Executivo para implementar um plano de sanitização na cidade. Do meu ponto de vista, isso já está atrasado. Eu propus, foi rejeitado na Câmara, não sei se você está sabendo, por maioria dos vereadores, rejeitado, infelizmente. Sanitização nada mais é do que a desinfecção dos espaços públicos, através de caminhão-pipa ou pulverizadores. O vírus está circulando, o vírus está na rua. O poder público tem que implementar uma política de sanitização para matar o vírus que está na rua. Esse é o mínimo que nós esperamos. Não aconteceu, Janaína.
O prefeito também tem o poder de fazer o quê? Destinar recursos da merenda para aquisição de cestas básicas para as crianças, muitas crianças, quase 13 mil alunos, 3 mil da rede estadual, 10 mil da rede municipal, que têm uma alimentação completa, alguns deles apenas na escola, e já estão há quase 3 meses sem a merenda escolar. Então, cadê a eficiência da gestão? Também cobramos, fomos para cima, não tivemos nenhuma resposta. Então, o que eu vejo? Também máscaras. Eu vejo movimentos, como o Movimento Desenvolve Mairink, o Instituto Granada, igrejas, comunidades, paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Padre Antônio, fazendo máscaras, doando para a população, doando para as pessoas que não têm condição, e a prefeitura, nada. Eu vejo grupos, novamente, Instituto Granada, Movimento Desenvolve Mairink, a sociedade organizada, o povo fazendo arrecadação de alimentos para destinar às famílias carentes, e a prefeitura não está chegando nessas famílias em estado de vulnerabilidade social. Então, olha a importância da gestão pública. Olha a importância de termos um executivo onde realmente tem a responsabilidade para com o cargo e para com o povo. Porque é dali que sai a solução ou a não solução para o problema. E todas essas ações, ou a falta de ação, ela gera um impacto total na sociedade. Seja para amparar a sociedade, que essa é a obrigação do poder público, essa é a obrigação do executivo, ou para deixá-la desamparada, que infelizmente é isso que vem acontecendo, Janaína. O senhor acredita que as exigências, né, que o sistema eleitoral, né, hoje faz para a pessoa poder se candidatar, eles são suficientes ou poderia ser exigido mais coisas? Deveria ser exigido mais coisas. Pessoas que hoje já cometeram algum, como é que eu não posso dizer, crime de responsabilidade, improbidade administrativa, não poderiam sair candidatos. Nós tivemos aqui em Mairink alguns exemplos e podemos ter ainda mais nessa próxima eleição. Tá? Nós tivemos aqui uma eleição suplementar em 2016, onde o candidato que teve a maior quantidade de votos não pôde assumir porque ficha suja. Então ele já não deveria nem poder concorrer. Então eu concordo com a sua pergunta e digo, sim, precisa ter uma avaliação melhor, mais rígida. Essas pessoas que já se enquadram na lei da ficha suja não podem sair candidatos. Não podem. E nós temos aqui pessoas, fora este, né, que foi o senhor Toninho, que teve a quantidade significativa de votos, mas não pôde assumir o cargo. Temos outros que praticaram, né, tiveram contas rejeitadas e não poderão sair candidatos, mas estão anunciando a candidatura. Então, olha a preocupação, né, que infelizmente Mairink terá que ter com esses próximos pré-candidatos, que muitos já estão enquadrados no crime de responsabilidade. Então é muito complicado isso. Ficha suja, não pode sair candidato. Infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, ele autoriza o registro da candidatura, dá o direito à pessoa concorrer no cargo, mas não autoriza a tomar posse. Isso destabiliza todo um cenário, né? E nós talvez percamos a oportunidade de termos pessoas sérias, ficha limpa, né, no executivo, para que possa desenvolver um trabalho sério de vez. Mas eu acho que a população agora, Janaína, eu acho que está todo mundo esperto, né? Todo mundo acompanhando. Ninguém mais quer saber da velha política. Ninguém mais quer saber de pessoas que só têm voz no ano eleitoral. Pessoas que se escondem ao longo dos 4 anos, mas chegando no ano eleitoral, começam a gritar, começam a aparecer com soluções, mas viram o povo sofrer ao longo de 4 anos, alguns ao longo de 8 anos e não se manifestaram. Então esse tipo de político tem que sumir do mapa. Para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso país, esse tipo de político que só aparece em ano eleitoral tem que sumir do mapa.
E eu espero que isso aconteça amanhã. Está todo mundo já esperto aqui. E também é importante dizer que é, é preciso ter coragem, Janaína, para se montar um grupo idôneo, sério, jovem, não só de idade, mas sem pessoas com vício político. Nós vemos aí também alguns jovens na cidade, até mesmo em mandato, que não têm o mínimo de condição de exercer o mandato. Então não é só a questão de ser jovem, é de não ter o vício político. A velha política não é só na idade, é na prática, no conchavo, na troca de favor, né? Pessoas que já têm aí crime de improbidade administrativa. Então, essas pessoas não devem concorrer no cargo. Eu acho que Mairink precisa de uma nova gestão, de uma gestão visionária que projete Mairink para os próximos 20 anos. É isso que eu espero que aconteça, né? Ah, sim, é que muitas pessoas têm a ideia de que a nova política, em termos de se eu votar em alguém que seja jovem, eles acham que vai ser menos arriscado ocorrer algum caso de corrupção. E não, isso, uma coisa não está exatamente associada à outra, né? Muitas vezes o jovem ele pode ter os mesmos vícios, né, da velha política. Eu discordo. Eu discordo, porque assim, ó, então, o que acontece, né? Eu tô falando por mim, tá? Uhum. Eu venho combatendo a velha política há 4 anos em mandato. Então, a chance de um jovem idealista que sentiu a deficiência do município, que viu que o quanto é difícil você ingressar numa oportunidade de emprego, que tem que ter a cunha dentro da empresa. Você viu e vê até hoje a deficiência do teu pai, do teu avô de ter um atendimento médico. Você vê a deficiência do poder público para atender o seu bairro, seja no esporte ou seja na infraestrutura. Então, é insanidade um jovem desse assumir um cargo político e não defender o povo, né? E de não defender a população, de não defender os seus princípios e lutar contra aquilo que ele sofreu ao longo da sua vida. Não só ele, seus familiares. Então, esse é o meu desejo. É muito mais fácil uma pessoa que já esteve no poder, que já praticou atos ilícitos, que já deferiu aí crimes administrativos, voltar ao poder e fazer isso novamente. É muito mais difícil alguém que não teve mandato assumir o mandato e fazer um mandato sério sem esses erros e crimes de improbidade que eu acabei de citar aqui. Eu acho, modéstia à parte, que nós precisamos de uma renovação de fato, Janaína. Nós precisamos renovar a política. Nós precisamos ter pessoas novas e capacitadas para mudar esse cenário, né? Nós já temos muitas pessoas viciadas. Eu tive o prazer de conversar com a maioria dos pré-candidatos, Janaína. E eu ouvi muita coisa, por isso estou te falando. E no bastidor, coisas que não têm coragem de falar aqui, mas falam no bastidor. E eu senti que não há mudança na cidade, não há melhora no município se não tiver essa renovação. Ou seja, se esses que eu disse voltarem ao poder, Mairink vai continuar regredindo. Vai continuar regredindo. Então, eu preciso acreditar na força do novo. Mas do novo com proposta, do novo com capacidade. Eu digo a você, Janaína, eu não sou o salvador da pátria, mas eu vou falar com propriedade. Eu tenho o melhor grupo técnico, profissionais, que estão estudando e debatendo diariamente soluções para a nossa cidade, no campo da saúde, da educação, da economia, da cultura. Então, nós temos sim o melhor grupo, esse grupo novo, sem vício político, mas também com pessoas experientes que pediram para sair de governos porque não aceitaram coisas erradas. Eu queria saber um pouquinho como que está funcionando realmente a questão, né, da prefeitura com a empresa IBC. Então, eu acabei de receber hoje aqui, né, Janaína, uma reclamação, tá, de uma munícipe e funcionária da IBC que não assinou a rescisão contratual.
a IBC não está pagando, né, esta profissional, então está complicado a gestão da IBC. Partindo para o campo da saúde, a IBC ela faz a gestão, Janaína, de 5 postos de saúde. O contrato da IBC passa de 4 milhões de reais por ano para cuidar de 5 postos de saúde. E eu acompanho, Janaína, que muitos desses serviços, né, que a IBC presta nos postos de saúde não são serviços essenciais e primordiais para a saúde, mas é custeado pelo poder público. Vou te dar um exemplo. A IBC, Janaína, ela tem advogado que recebe 15 mil reais do contrato com a prefeitura, a IBC tem contador, a IBC tem um grupo de marketing que faz assessoria dela, a IBC tem até uma empresa que presta serviço de roçada nos postos de saúde, que a IBC ela cuida também de 5 postos de saúde e uma creche, nossa cidade. O valor da creche é 1,5 milhão para cuidar de uma creche, né? Então, eu acompanho que muito desses subcontratos que a empresa IBC realiza não são contratos essenciais, seja para educação ou seja para saúde. E, no meu ponto de vista, é dinheiro público que está vazando pelo ralo. Por isso que eu digo, nós precisamos de uma gestão séria para enxugar a máquina, para enxugar esses contratos. Deixa eu fazer uma pergunta. O posto de saúde precisa de advogado ou de médico? O posto de saúde precisa de contador, de pessoal de marketing ou de médico? De médico, de enfermeiro. E a gente vê que isso não acontece. Mas isso nós temos que ter coragem, determinação para entrar e cortar. Porque o dinheiro público tem que ser tratado com respeito e nós vemos que até hoje não está sendo, Janaína. Entendi. E a mesma coisa com a Cisne, viu? É a mesma coisa com a Cisne que está no PA lá. Só que lá o contrato é próximo a 8 milhões de reais. Acredito que a maioria das pessoas ficava sabendo que, com relação à pandemia, há uma redução no fundo para a educação, né, que é o Fundeb. Sim. Né? Houve uma redução. O que realmente, né, afeta, como isso afeta o município? Né? Então, vai afetar essa tudo. Redução. Vai afetar tudo. Por isso que eu acho que o município ele precisa fazer, e eu já cobrei isso do prefeito, Janaína, tá? Um estudo de impacto financeiro para saber o quanto vai cair a arrecadação da cidade. Tanto de recurso que vem do governo federal, neste caso, estadual, e até mesmo da arrecadação de impostos da cidade. Então, sim, nós estamos preocupados com isso, acompanhando, atentos, mas nós, gestores, temos que prever a crise. Então, como que Mairink estará em 2021? Qual é a queda na arrecadação? Cairá 1 milhão por mês? 500 mil, 2 milhões? Quanto que hoje corresponde o recurso do fundo? Eu estava vendo aqui, Janaína, o prefeito ele não estimou queda na arrecadação para 2021, na lei de diretriz orçamentária. O prefeito, ele fixou a despesa da pasta da educação em 80 milhões de reais. Então, do meu ponto de vista, insanidade, falta de preparo, porque vai ter uma queda na arrecadação, isso é óbvio. E o município tem que fazer o quê? Se readequar e prever a crise, está sempre um passo à frente para não ser pego de calça curta e aí vir novamente a prejudicar o servidor, com a falta de pagamento, as terceirizadas. Nós sabemos que o custeio do transporte público sai da pasta de educação, parte sai do recurso do Fundeb. Sabe quanto está previsto para 2021 o contrato da Jundiá? 12 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. Nós precisamos, de fato, fazer um estudo e prever a crise financeira que Mairink vai encontrar. Não adianta tapar o sol com a peneira, ser politiqueiro, dizer que não, que está tudo certo. Não, vai encontrar e tem que ter sabedoria, tem que ter firmeza para passar por esse momento. Porque vai ter uma queda na arrecadação, nos recursos, nos impostos, e a gente tem que estar sempre um passo à frente para não deixar o servidor e o cidadão prejudicado, Janaína.
com relação à questão também relacionada à pandemia, mas relacionado também a outra área, né, que é a questão da violência doméstica. A gente sabe que com essa questão do isolamento aumentou a violência doméstica. Como isso tem afetado, né, realmente, né, o município, o que pode ser feito realmente, né, com relação a essa questão da violência? Ah, eu acho que delegacia da mulher, nós precisamos criar no município de Maringue o botão do pânico. Tudo isso já foi debatido na Câmara, proposto, e infelizmente não aconteceu. Não aconteceu por conta do executivo. Então, por isso que é difícil, Janaína, mas por isso que eu decidi ser pré-candidato a prefeito. Por quê? Porque eu consigo visualizar, junto com o meu grupo, soluções para os problemas da cidade. Seja na segurança à mulher, até mesmo na saúde da mulher, tá? A criança e do adolescente, nós enxergamos saídas, né? Até mesmo para descentralizar esses atendimentos. Zona Leste, Dona Catarina, região central, até mesmo com palestras, né? Para as pessoas de fato se pronunciar, denunciarem, né? Muitas pessoas não denunciam, não se posicionam, e, e eu enxergo que depende do Poder Executivo. Né? Eu enxergo não, eu sinto isso na pele aqui. Se eu for pedir para utilizar uma praça, por exemplo, não dá hoje, né? Mas Praça da Vila Barreto, um exemplo. Reunir mulheres. A partir dali, eu já até conversei com a Isabela, ela trabalha na delegacia mulher, né? De Araçariguama, e faz um trabalho contra a violência doméstica. Palestras, né? Caminhos e meios para denunciar e para resolver essa questão. E se eu for pedir a utilização da praça, Sunaina, eu vou depender do poder público. O prefeito ele pode autorizar ou não. E neste momento, onde eu estou cobrando, né, me posicionando, sempre em defesa da população, eu encaminho requerimentos, ofícios, requerimento ele tem que responder, mas ofício para a prefeitura, sequer a resposta eu tenho. Então é complicado. Tem e dá para fazer. Agora, para a gente tem que ter um governo sério que, de fato, né, pense na mulher, pense na segurança e também da criança e do adolescente, que tem índices aí razoáveis na nossa cidade, e isso tem que parar. Eu conversei já com a presidente do Conselho Tutelar, né, na época, Érica Marcondes, hoje, Rose do Cris, nós estamos sempre atentos, fazendo balanços, debatendo soluções, mas sempre encontramos uma vírgula em tudo isso, que hoje tem sido um ponto final, que é o executivo. Infelizmente, mas isso vai mudar, tem que mudar. Sim, e com relação, se municiar, né, realmente no município, algum projeto também relacionado ao combate realmente à discriminação racial, né? A Opa! gente, Oh, né, a gente está vendo bastante essa questão, né? Na mídia, a sim. mídia tem falado bastante sobre essa questão que vem ocorrendo. Se no município está havendo algum projeto em relação a isso. Então, do município, da gestão, nada. Né? O que tem somos nós. Até tive uma live semana passada com a Zé Diniz, com o Arnaldinho, da capital, líder do movimento Afro, e a Ana, né, mairinquense, jovem, também ativista, e debatendo políticas públicas para que a gente trate com mais seriedade esta questão. Dentro da escola, fora da escola, com atividades culturais, artísticas, mas sempre tratando com responsabilidade, com seriedade, a igualdade, a equidade racial. A alma não tem cor, né, Janaína? A alma não tem cor. Então não há por que fazer essa segregação, essa distinção. E o município tem que implementar políticas públicas para não deixar essa bandeira cair, porque o povo já levantou ela. Agora o município tem que fazer a sua parte e fomentando isso dentro da escola para que não haja bullying, desrespeito,
tratar isso dentro da escola. Ninguém nasce racista, né? Nenhuma criança nasce racista. Ela aprende, infelizmente. Então é mudando na educação que a gente vai conseguir ter pessoas mais respeitosas e que não façam distinção de raça e de cor para com ninguém. Mas isso também parte do poder público, meu ponto de vista. Sim, essa foi a nossa última pergunta. Eu agradeço a sua participação, né, no meu projeto Cidadania e Política, e realmente muito obrigada pela participação e atenção. Imagina, Janaína, eu que agradeço. Foi um bate-papo sadio, proveitoso. Eu estava aqui me pegando, né? Estudando possibilidades para a cidade, discutindo aqui com os nossos amigos. Estão me aguardando aqui numa segunda plataforma, tem uma reunião acontecendo, onde estamos discutindo soluções para a cidade, no possível plano de governo, em todas as áreas, para que nós possamos apresentar a solução para a cidade de Mairinque. Sem demagogia, né, mas sim pontuando questões sérias e que podem ser executadas. Janaína, eu nasci em Mairinque, aqui está minha família, minhas raízes, e eu tenho o sonho de ver essa cidade progredir. Agora também tenho a responsabilidade de me preocupar em termos o melhor grupo com pessoas sérias, profissionais, capacitadas para, de fato, conseguirmos implementar esta mudança. Nós precisamos planejar a cidade para os próximos 10, 20 anos. Mairinque tem tudo para crescer, Janaína. Nós temos uma localização privilegiada, nós temos aqui riquezas naturais inenarráveis, como represas do Parananga, né? Como espaços maravilhosos na região de Dona Catarina. Nós temos a Raposo Tavares, que corta nossa cidade, linha férrea, Castelo Branco, né? O fluxo está passando na porta de Dona Catarina e Dona Catarina está com a porta fechada para o desenvolvimento. Então nós precisamos imaginar tudo isso e planejar como trazer indústrias, quais incentivos, quais caminhos e meios, como fomentar o turismo para a represa Itupararanga, utilizando o horto, o restauro da estação ferroviária. Como? Então e nós iremos apresentar este caminho para Mairinque. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado pelo convite. Parabéns e parabéns pelo programa, viu? Eu que agradeço. Eu já vou estar encerrando a live, tá bom? Tá joia. Fica com Deus. Um abraço, viu? Obrigado a todos que participaram aqui. Tchau, tchau. Tchau. Lilian, Lisa, o pessoal aí que está nos assistindo, a Rita, o Edson. Valeu, valeu. O Edmilson, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.